Saber Direito desta semana é sobre arranjos familiares e convivência. O curso aborda notas históricas, união estável, direito convivencial e muito mais. As aulas são com o professor Elon Nunes. Olá, este é o programa Saber Direito. Eu sou Elon Nunes, defensor público no estado do Amazonas e professor de Direito de Família. Neste curso, estamos tratando acerca do direito de família relacionado tanto a entidades familiares como convivência. E na aula de hoje, nós trataremos sobre alimentos. Sem dúvida alguma, os alimentos reúnem o assunto mais importante, o assunto mais famoso quando trabalhamos com direito de família. Quando falamos de alimentos, é preciso compreender, na verdade, que alimentos não é apenas aquela expressão corriqueira do dia a dia, que falamos daquilo que supre a nossa fome, comida, não. Mas, juridicamente, é necessário você entender que alimento é tudo aquilo que supre a necessidade básica do ser humano para viver com dignidade. Assim, a palavra alimentos, ela congrega, ela envolve tanto vestuário, lazer, transporte, educação, como próprias necessidades alimentares. Superado isso, é preciso entender que os alimentos, eles decorrem da solidariedade. Afinal, ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Nós, por natureza de vida, precisamos um dos outros. E aí encontra pouso o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade, que inclusive é um princípio constitucional, lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição, ele estabelece como a solidariedade que deve emanar e guiar as nossas relações. E a solidariedade tem espaço também na família. Superado o conceito e a compreensão jurídica do que são os alimentos, é necessário nós apresentarmos algumas classificações. E a primeira classificação que nós precisamos trazer hoje é a classificação relacionada quanto à causa. Os alimentos, eles podem ser legais, ou seja, determinados pela lei, aí encontra espaço o artigo 1694 do Código Civil. Os alimentos podem também ser voluntários. E o que seriam os alimentos voluntários? Aqueles que são acertados. Muitas vezes, pais em filhos, num testamento. O Código Civil, lá no artigo 1846, permite a possibilidade da doação de determinados bens, parcelas, a partir do testamento. E também uma doação entre vivos. Uns pais ou alguém decide estabelecer uma doação para alguém mensal através de um acordo. Então, nós percebemos que os alimentos podem ser legais ou podem ser voluntários. Ainda há espaço de um terceiro modelo, uma terceira espécie de alimentos. São os alimentos indenizatórios. Os alimentos indenizatórios, eles têm uma característica de ressarcir, de buscar superar a perda, o vacilo que foi gerado, o prejuízo que foi gerado na vida de alguém. Mas cuidado, os alimentos indenizatórios, eles não possuem uma relação e um fundamento familiar. E por isso, eles são discutidos na vara civil. É comum observarmos que os alimentos indenizatórios, eles são fixados e muitas vezes considerando a perda laborativa e a expectativa da eventual vítima de um acidente, de algum prejuízo sofrido. Então, esses alimentos, embora com essa expressão, eles possuem uma característica indenizatória e assim devem ser discutidos em uma vara civil na medida que extrapolam o direito das famílias. Então, nós podemos resumir essa classificação quanto à causa em alimentos legais, alimentos voluntários e alimentos indenizatórios. Quanto à natureza, também há uma classificação a ser enfrentada. E os alimentos, quanto à classificação relacionada à sua natureza, eles podem ser civis ou podem ser naturais. Os alimentos civis são aqueles que englobam
todas as necessidades de uma vida digna. Os alimentos agora, eles serão de maneira bem completa para oferecer tudo aquilo que é necessário para um crescimento. Mas existem os alimentos naturais. Esses alimentos naturais têm um fundamento. Eles estão previstos no artigo 1694, parágrafo 2º. 1694, parágrafo 2º do Código Civil. E nessa oportunidade, eles são fixados apenas para as necessidades indispensáveis à sobrevivência. Então, guarda isso. Alimento civil é mais completo. Alimento natural é aquele necessário, apenas indispensável para a vida. Quanto à natureza, vamos agora para uma outra classificação. Quanto à causa, quanto à natureza, e agora nós podemos observar algumas características dos alimentos. Vamos organizar o nosso caderno e vamos verificar quais são as principais características dos alimentos. A primeira característica é a característica relacionada à intransferibilidade. Isso mesmo, os alimentos são intransferíveis. Eu quero convidar você a ler o artigo 1707 do Código Civil. 1707 do Código Civil. E ele diz: pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar ao direito a alimentos, sendo o respectivo crédito alimentar insuscetível de compensação ou penhora. Perceba só, então, que os alimentos, eles são intransferíveis. Não tem como você delegar a outro tanto a cobrança como o direito a receber. Afinal, guarde isso, os alimentos são intransferíveis. A segunda característica que precisamos observar nos alimentos é que eles são incompensáveis. Isso, incompensáveis. O que quer dizer isso? Quando nós observamos o artigo 1707, ele diz que os alimentos, eles não são suscetíveis, olha só, tanto de penhora como de compensação. O pai não pode livremente, o devedor, melhor dizendo, ele não pode livremente afirmar o que deve, como devem ser dados os alimentos para o credor. Pensa uma coisa comigo. Se esse acordo ou essa sentença judicial determinou os alimentos a serem fixados de alguma forma em pecúnia ou alimentos determinados uma obrigação de fazer, não pode o devedor se substituir àquilo que foi acordado. Por quê? Porque os alimentos são incompensáveis. Na realidade, muitas vezes, as pessoas chegam para nós e trazem uma pequena dúvida. Será que eu posso? Eu não paguei alimentos. Mas agora eu trouxe um rancho, eu não dei alimentos no 13º, no fim do ano, mas eu quero agora ofertar de maneira o tênis, comprar uma roupinha, passar em uma loja e comprar uma roupa. Pode fazer isso? Não, não pode. Qualquer outra observação, qualquer outra doação, além daquilo que foi fixado ou fora, ela é possível, mas deverá ser compreendida como mera liberalidade. Agora, cuidado, porque existe uma exceção que é trazida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, agora no ano de 2018, o STJ, ao analisar o recurso especial 1.501992, eu repito para você, 1.501992, o STJ analisou um caso muito curioso que eu trago para você. Naquela oportunidade, a mãe que cuidava da criança, que tinha em seu domicílio, recebia a obrigação alimentar simplesmente para pagar os aluguéis. E deixou de pagar esses aluguéis e se acertou e se convencionou que seriam pagos de alguma maneira, não seriam supridos esses aluguéis. O que aconteceu? O pai passou a pagar esses aluguéis e depois, quando foi ser cobrado sobre as questões alimentares, apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis e disse: eu quero a dedução do valor.
O Superior Tribunal de Justiça compreendeu o seguinte: de certos alimentos são incompensáveis, mas eles não podem ser uma regra absoluta quando se observa que eventual dedução, em alguns momentos, ou foi feito um acordo, ou a compensação foi feita para garantir o melhor interesse da criança, porque este é o fundamento da incompensabilidade, razão pela qual, repita-se, os alimentos são incompensáveis. Mas essa regra, ela encontra uma exceção muito rara, mas possível, no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1.501.992. Uma outra característica dos alimentos, além de eles serem transferíveis, além de eles serem compensáveis, é que eles são irrenunciáveis. Na leitura do artigo 1707, nós conseguimos observar o seguinte, que pode o credor não exercer, sendo-lhe vedado renunciar. Pode o credor não exercer, mas ele não pode renunciar. Nós estamos diante de um direito personalíssimo. Grave isso. Embora nós tenhamos várias correntes na doutrina, como obrigação, questão patrimonial, prepondera na corrente, na doutrina, que os alimentos seriam uma manifestação de um direito personalíssimo. E dessa maneira, e ainda indisponível, porque estamos tratando de incapazes, de crianças. Assim, esse direito ele é irrenunciável. Mas cuidado, quando eu falo que os alimentos são irrenunciáveis, são em relação ao filho, são em relação à criança. Porque deve ser do seu conhecimento, e daqui a pouco iremos falar, sobre os alimentos entre ex-cônjuges, sobre os alimentos entre ex-companheiros. E para esses casos, é possível a renúncia dos alimentos. É possível. Há entendimento, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, neste sentido. Observe só e tome como nota o recurso especial 701.902, originado de São Paulo. Nesse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, ele afirmou que a irrenunciabilidade prevista no artigo 1707 não alcança o ex-cônjuge e o ex-companheiro. Cabendo a este, pode esse renunciar perfeitamente. E para terminar, esse primeiro bloco de característica dos alimentos, nós conseguimos perceber que os alimentos, eles são irrepetíveis. São irrepetíveis. Vale dizer, os alimentos, uma vez determinados, ainda que ocorra eventual alteração ou revogação da determinação de obrigação alimentar no curso do processo, aqueles alimentos provisórios, eles de maneira alguma estarão afastados, uma vez que eles são irrepetíveis. Os alimentos determinados, uma vez pagos, não podem, ainda que a sentença ao final do processo demonstre outro caminho ou apresente outro valor, não pode ser de maneira alguma alterada. Eu trago uma questão interessante para a sua compreensão. É que a doutrina hoje, ela apresenta uma teoria conhecida como a relativização da irrepetibilidade. Eu vou trazer um caso concreto, imaginar agora um cenário para que você possa compreender o que nós estamos falando. Imagine só que alguém sabe que o filho não é de determinada pessoa, mas dessa maneira propõe uma ação e claramente, sabendo de todas essas questões, reúne provas da possibilidade do eventual devedor. É proposta uma ação, há fixação de alimentos, mas a pessoa se vale desses alimentos para cobrar. No final do processo, é necessário agora fixar os alimentos e até se verifica tudo isso. E o que acontece? São revogados, são afastados os alimentos. Pergunto-te uma coisa. Será que é possível agora levantar a tese da irrepetibilidade? Olha só. Aquele que foi credor, com certeza, vai trazer essa tese. Vai dizer que os alimentos são repetíveis e ponto final. Tudo bem. Mas o que a doutrina defensora dessa relatividade da irrepetibilidade diz o seguinte, que se for constatada uma situação de enriquecimento ilícito,
enriquecimento ilícito, é possível afastar a irrepetibilidade. Tudo bem? Então, até agora, nós conseguimos observar que os alimentos eles são intransferíveis, são incompensáveis, vimos a exceção, são irrenunciáveis, mas vimos também a exceção que não se aplica aos ex-cônjuges e ex-companheiros, e também são irrepetíveis, e vimos aquilo que a doutrina tem falado. Vamos continuar nas características dos alimentos. Os alimentos também eles observam a reciprocidade. Eles observam a reciprocidade. Segundo o artigo 1696, os alimentos devem ser cobrados de quem deles necessitar, podendo aquele que deve e aquele pode cobrar. Então, quem tem o dever de alimentos também pode ser credor de alimentos. A doutrina até sustenta isso, aguentando até aos colaterais de quarto grau. Então, a característica da reciprocidade é que aquele que eu tenho direito a cobrar de alimentos, eu também tenho o dever de alimentar, caso necessite. Outra característica dos alimentos é a característica da divisibilidade. O professor Rolf Madaleno, ele afirma que os alimentos, eles devem, todos aqueles que estão no mesmo patamar hierárquico ou naquele mesmo patamar de distância de parentalidade, devem dividir a responsabilidade dos alimentos. Até por curiosidade, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem alguns entendimentos, tem alguns julgados, compreendendo pela necessidade de litisconsórcio necessário dos avós. Quando se propõe uma ação de alimentos avoenga, deveriam ser ali, segundo alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, todos os avós ainda vivos estarem posicionados como legitimados passivos desse processo e de forma necessária. Um litisconsórcio necessário passivo. Uma outra característica dos alimentos é a solidariedade. Sim, solidariedade. Os alimentos, quando estão relacionados ao idoso, leia-se maior de 60 anos, nos termos do artigo 12 da Lei 10.741, que lei é essa? O Estatuto do Idoso, o idoso ele tem o direito a receber alimentos de forma solidária. O que é isso? O idoso simplesmente pode escolher. O idoso pode escolher a quem ele quer receber os alimentos. Ele pode cobrar de todos os credores, mas, se quiser, pode cobrar de um. Porque a responsabilidade dos alimentos em relação ao idoso, ela é solidária, nos termos do artigo 12 da Lei 10.741 de 2003, o conhecido Estatuto do Idoso. Vamos também observar que os alimentos eles carregam uma outra característica, que é a característica marcada pela condicionabilidade. Vale dizer, os alimentos são condicionais. Os alimentos, eles estão disponíveis e eles estão marcados por uma cláusula conhecida como cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus. Vamos traduzir isso? As coisas permanecem como estão enquanto estiverem como estão. É sério? Sim. As coisas permanecem como estão enquanto estiverem como estão. Os alimentos, eles sempre vão estar observando as condições de necessidade e condições de possibilidade, guardada a proporcionalidade do alimentante e do alimentando. Razão pela qual é possível ocorrerem algumas alterações, ainda que um alimento definitivo, para atender às condições de quem deve receber e às condições de quem pode pagar. E, para nós caminharmos para mais uma característica, percebemos que os alimentos, eles observam a alternatividade. Os alimentos são alternativos. O que eu quero dizer com isso? É que os alimentos, eles podem ser fixados em pecúnia, é aquela maneira mais clássica, até mais funcional, mas podem ser fixados como obrigações de fazer. Por exemplo, a mãe fica responsável por ficar pagando a escola do filho. O pai tem uma obrigação de pagar a escola e a condução da criança. E aí se transforma em uma obrigação de fazer.
É sugestão, em alguns momentos nós utilizamos de colocar ali uma obrigação já sugerindo que, caso não seja pago, se transforma em pecúnia, ou pode dar uma obrigação de fazer, determinando ao juiz, que o juiz determine ali naquele caso concreto que o pai efetive o pagamento da escola e etc. Sem dúvida, na maioria dos casos, são fixados os alimentos, em sua grande maioria, em pecúnia, até para facilitar a gestão das necessidades por parte daquele que a criança está em seu cuidado, em seu zelo. A última característica que nós organizamos para essa aula foi a característica da transmissibilidade. Ela está fundamentada e prevista no artigo 1700 do Código Civil. Segundo o artigo 1700 do Código Civil, em caso de óbito, poderá esses alimentos serem transferidos ao herdeiro. Claro que no limite daquilo que ele recebe da herança. Então, os herdeiros podem receber a obrigação de cumprir a obrigação alimentar. Dito isso, observado o que são os alimentos, observadas essas questões relacionadas às suas características, eu convido você agora a examinar alguns dispositivos do Código Civil que tratam sobre essa matéria chamada alimentos. Segundo o artigo 1694, podem os parentes, cônjuges, companheiros impedir alimentos uns dos outros, olha a reciprocidade aí, de que necessitam. E olha só, não é apenas para uma subsistência, mas para compatível com a sua condição social, para atender necessidade e educação. É muito importante compreender esse poder que engloba todos os alimentos. Dessa maneira, os alimentos não podem ser fixados e restritos a uma pequena determinação. Uma outra dúvida que surge na vida social seria relacionada ao valor dos alimentos. Qual é o valor dos alimentos? Qual é o valor dos alimentos? Isso tem muita dúvida. Tem muita gente que tem um fetiche na afirmação dos 30%. Né? Você já deve ter ouvido isso. Mas, na verdade, não é uma tabela. Até porque não podemos transformar em boleto as necessidades de uma vida. Então, precisamos compreender que nos termos do artigo 1694, parágrafo 1º, nós devemos observar alguns fatores para fixar os alimentos. O primeiro fator é o fator da possibilidade. Então, nós observamos agora qual é o nível de possibilidade dos pais, daquele que tem o dever de cumprir alimentos. E a segunda característica que precisamos observar, qual é? É a necessidade. Qual é o nível de necessidade da criança? Costumeiramente, socialmente, nós podemos até entender que uma criança tem seus gastos ordinários, mas nem toda criança obrigatoriamente vai ter a mesma despesa. Às vezes há uma condição de saúde, uma questão clínica, uma necessidade maior de aprendizagem, uma necessidade de desenvolvimento mental e que precisa de um reforço escolar em determinadas matérias, isso pode alterar alguma coisa nessa necessidade. Mas o certo é que basicamente precisamos guardar o seguinte: o fato de um pai estar desempregado não afasta o dever de indenizar. O fato de um pai ou uma mãe estar desempregada, do credor estar desempregado, não afasta o dever de alimentar. Nós sabemos que no Brasil é forte a corrente marcada pela obrigação relacionar relações financeiras marcadas por autonomia, muitos trabalhadores liberais, a informalidade. Dessa forma, o desemprego de maneira alguma vai arrancar essa característica. A segunda questão é a necessidade. Presume-se que o menor de 18 anos, a criança ou adolescente, ele necessita de alimentos. Nós não podemos verificar o nível da necessidade, mas a necessidade, ela é presumida. E isso é orientado pelo artigo 1694, parágrafo 1º. A doutrina acrescentou um terceiro requisito nesse fator e formou um trinômio para a fixação dos alimentos. Já tínhamos possibilidade e já tínhamos necessidade. E agora nós temos também a expressão proporcionalidade. O que é isso? Pais e mães são responsáveis por cumprir os alimentos. Porém, pais e mães devem ser compreendidos da seguinte maneira: cada um vai cooperar na medida proporcional da sua possibilidade. Então, deve se afastar daquela expressão 50% para cada um.
Será 50% para cada um? Se cada um receber e ter níveis de riquezas, ter possibilidade financeira idêntica, ou próximas ali. Mas se tivermos disparidades, nós precisamos também proporcionalizar como um critério de justiça que esses alimentos sejam fixados de maneira proporcional. Quando devem ser fixados os alimentos? Quando é que devem ser fixados os alimentos? A resposta você encontra no artigo 1695. São fixados alimentos, 1695, veja só, são fixados alimentos com bens suficientes para aquele que não tem situação necessária para viver. E a partir dessa necessidade, que não tem condições, ele também não pode, olha o que diz o 1695, não pode prover, nem pelo trabalho, a própria manutenção. E aí ele vai reclamar, ele vai solicitar de alguém que pode fornecê-los. Mas cuidado, desde que possa fornecer, sem colocar em desfalque o seu sustento. Hoje, já a doutrina justificando a dignidade também do devedor. Então, é claro que ele tem a obrigação alimentar, mas essa obrigação alimentar, ela não pode ser considerada de maneira alguma quando nós falamos de obrigação alimentar relacionada, perceba só, que venha afastar e retirar o caráter de necessidade. O caráter de necessidade. Então, se ele tem uma necessidade própria, se ele tem a sua dignidade própria, isso com certeza também será levado em conta na hora de fixar alimentos para o filho. Muito bem, vamos entender um pouquinho ainda daquilo que nós falamos sobre a regra extensiva que nós temos da reciprocidade. Olha só o que diz o artigo 1696. Eu falei há pouco sobre ele. A reciprocidade na prestação existente de pais e filhos, ela é extensiva a todos os ascendentes e descendentes, recaindo a obrigação dos mais próximos em grau de parentesco e uns na falta dos outros. Vale dizer, nós precisamos compreender que há uma reciprocidade, mas essa reciprocidade, ela também vai alcançando todos aqueles que estão numa relação familiar na linha de parentalidade. E se não houver ascendentes para custear? Se não houver ascendentes para pagar os alimentos? Aí nós vamos recorrer aos descendentes e podemos chegar até os irmãos. Olha o que diz o artigo 1697. Na falta dos antecedentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e faltando estes aos irmãos, tanto germanos como unilaterais. Perceba só, você só recorre aos descendentes quando não conseguir subir na linha ancestral, quando te faltar ancestralidade, quando te faltar descendentes. Aí nós recorremos aos descendentes e até mesmo aos irmãos, pouco importando se eles são germanos. Sei que não é do direito, pode perguntar o que seriam irmãos germanos. São aqueles bilaterais, filho de pai e de mãe, né? Irmão por parte de pai ou parte de mãe. E também irmãos unilaterais. Tanto faz, todos os irmãos têm o dever de compreender e de pagar alimentos ou receber. Agora, e se o parente que nós estamos falando não estiver também em condições de responder integralmente? Ele até pode ajudar, mas ele não pode ajudar de maneira completa. O que é possível fazer? Aí nós vamos chamar aqueles de grau imediato, tá, superior, e nesses aqui, sendo vários de grau imediato, todos aqueles vão responder proporcionalmente na medida de suas possibilidades. Então, primeiro você vai para ascendente. Não tendo ascendente, vai para descendente e irmão. Mas se aquele que está naquele nível pode cumprir, mas não pode cumprir de maneira completa, integral, o que a gente faz? Nesse caso, nós vamos trabalhar com uma situação um pouquinho diferente, que é a situação relacionada, nesse caso, a uma ajuda proporcional de cada um. Muito bem, até aqui? Fechamos também isso. Eu quero trazer por oportuno agora um enunciado recente do Superior Tribunal de Justiça. É a súmula 596. A súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, ela precisa ser guardada com muita atenção, porque ela fala dos alimentos avoengos. Que é isso? Os alimentos prestados pelos avós. E essa súmula, ela traz uma compreensão muito clara, que eu prefiro até lê-la, para que você possa compreender. A obrigação alimentar dos avós
tem natureza complementar e subsidiária. Olha só, complementar e subsidiária. Se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial do seu cumprimento pelos pais. Grave duas coisas sobre alimentos entre avós. Primeiro, ela é complementar e subsidiária. Você só pode buscar alimentos avós se não conseguir alcançar com os pais. Segundo, ela é complementar, ou seja, ela vem apenas para complementar uma necessidade. Claro que se for total a impossibilidade dos pais, ela vai cumprir com certeza em todas as necessidades. Mas se o pai puder cumprir, mas não puder cumprir tudo, parcialmente, o avô deverá cumprir e arcar com essas necessidades. Então, ela é subsidiária, complementar e pode ser total ou parcial. Lembrando que eventuais mudanças financeiras, tanto que ocorra com pai, avô, quem tem o dever de prestar, nesse caso, nós estaremos submetidos àquela condicionabilidade que nós falamos. Daí, encontra espaço na nossa doutrina e encontra espaço na lei. No artigo 1699, encontra espaço a ação revisional de alimentos. O interessado, ele pode recorrer ao judiciário requerendo a exoneração, recorrendo à redução, e aquele que necessita pode recorrer, inclusive, à majoração. Pode pedir a majoração dos alimentos porque a necessidade mudou. Veja bem, eu tinha uma escola, agora estou com uma necessidade. Eu fui surpreendido com uma necessidade de saúde e agora eu preciso cumprir, pagar, custear um remédio mais caro. São todas situações que conseguimos perceber agora que é possível a majoração dos alimentos. E aí vai recorrer à ação revisional, que tem fundamento no artigo 1699 do Código Civil. Tudo bem? Então percebemos também todas essas construções que devem ser observadas. Uma outra dúvida que nós temos na sociedade é aquela relacionada, que podemos falar, relacionada a até quando os alimentos devem ser pagos. Até quando os alimentos devem ser custeados? Os alimentos, perceba só, eles devem ser custeados, em regra, até os 18 anos. Mas cuidado, até os 18 anos por fundamento no poder familiar. Então você quer me dizer, Elon, que é possível alimentos após os 18 anos? Sim, é possível alimentos após os 18 anos, mas aí muda o fundamento. Até os 18 anos nós falávamos de poder familiar. A partir dos 18 anos, o fundamento é o parentesco e a relação de solidariedade. A relação de solidariedade, que é um princípio constitucional que espraia no direito das famílias. Então, até quando vai os alimentos? Até os 18? Não. Aos 18 ele vai com fundamento no poder familiar, mas ele pode prevalecer por um tempo. Ele pode perfeitamente prevalecer por um tempo. Inclusive, é importante e indispensável compreender o enunciado da súmula 358 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 358, ele ensina o seguinte: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Vale dizer, é indispensável a propositura de uma ação de exoneração de alimentos para aquele que quer se livrar, que quer extinguir a obrigação alimentar. Porque ela pode continuar, e veja bem, a doutrina, a jurisprudência, muitas vezes sinaliza como 24 anos ali os alimentos para o filho universitário. Mas nós podemos observar algumas situações também muito curiosas. Imagine só que uma criança teve um problema de saúde muito forte e não conseguiu concluir o ensino médio até os 18 anos. Então ela está nos 19, 20 anos ali terminando o ensino médio, mas não porque quis, mas por uma situação clínica, de saúde. Até muitas vezes, a gente já viu no caso concreto uma situação de separação dos pais que trouxe danos psicológicos à criança. Nesse caso não é universitário, mas é possível, os tribunais estaduais caminham nesse sentido de aceitar e firmar alimentos quando for ainda ali terminando o ensino médio por uma situação muito curiosa.
Uma outra questão também que é possível, às vezes, passar dos 24 anos. Imagine que a estudante é aluna de uma universidade pública e, de repente, passou por algumas greves, algumas situações, teve um problema de saúde e chegou aos 24 anos e não por sua culpa, não por sua irresponsabilidade, mas não conseguiu terminar o ensino superior. Ali ainda é possível fixar ainda os alimentos um pouquinho passando dos 24 anos. E, para terminar, é também possível, e isso acontece no dia a dia, que os filhos, após os 18 anos, eles venham procurar a justiça para fixar os alimentos. E aí a gente pergunta, nesse caso, precisa ser por prazo indeterminado? Não. Os alimentos, nesse caso, podem perfeitamente serem fixados por alimentos de uma forma determinada, por um prazo determinado, uma vez que ali a pessoa já é maior de 18 anos e o fundamento, muitas vezes, é a conclusão, a necessidade de conclusão dos estudos. Vamos testar nossos conhecimentos agora, vamos ao quiz e vamos ver o que nós aprendemos até agora. Quanto à obrigação alimentar, é correto afirmar que o valor dos alimentos tem um percentual fixado em lei? Letra B. Os alimentos devem ser cobrados apenas dos pais? Letra C. Os alimentos são extintos automaticamente com a maioridade? Ou letra D. A extinção da obrigação alimentar exige contraditório? A resposta correta é a letra D, a qual nós podemos compreender, inclusive, da súmula que acabamos de estudar, a súmula 358 do STJ. Vamos agora discutir um outro tema muito interessante que hoje é verificado na relação dos alimentos. O Código Civil, no artigo 1694, ele falou numa expressão muito curiosa, lá no parágrafo 2º. Ele disse que os alimentos serão apenas indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar da culpa de quem os pleiteia. Isso trouxe muita dificuldade e trouxe muita divergência em relação hoje à construção da culpa no direito civil. Porque é o seguinte, a doutrina ela diverge quanto à discussão de culpa ou não na separação. Até porque, segundo o entendimento de parte da doutrina, a partir do direito do divórcio como uma manifestação potestativa da pessoa, nós não poderíamos mais expressar e concluir culpa no fim de uma relação. Até porque, pensamos bem, culpa é uma questão muito aflitiva, culpa é uma questão muito subjetiva, culpa é uma questão muito pessoal. Quem é o culpado em um fim de uma relação? Essas questões não são mais interessantes na discussão do divórcio. Mas tem uma questão muito interessante que nós podemos agora verificar. Alguns autores entendem que esses artigos aqui teriam sido revogados, superados pela Emenda Constitucional 67 de 2010. Assim, nós não falaremos mais em a culpa, uma vez que o casamento pode ser encerrado, extinto pelo divórcio. Sequer tem tempo mínimo. Mas uma segunda corrente, ela diz o seguinte, que é possível que a culpa permanece não para fins de dissolução, mas para fins de fixação de alimentos. Elas estariam fixadas apenas e abolidas para o divórcio. Certo é que você precisa compreender o seguinte, a maioria da doutrina opera e sinaliza nesse sentido. Para hoje discutir culpa, é necessário uma ação específica. Certo é que a culpa não pode ficar mais sendo discutida dentro de uma ação de alimentos. Essa deve ser superada de uma vez por todas. Vamos agora testar os nossos conhecimentos. Vamos agora ao quiz. Quanto aos alimentos, é correto afirmar que os alimentos entre ex-cônjuges sempre devem ser fixados. Letra B. A responsabilidade alimentar dos avós é solidária. Letra C. A responsabilidade alimentar dos avós é complementar e subsidiária. E letra D. Os alimentos são fixados sempre a percentual do salário mínimo. Nós conseguimos observar que os alimentos entre ex-cônjuges nem sempre devem ser fixados. Não, nem sempre. Inclusive, eles são renunciáveis.
A responsabilidade alimentar dos avós é apenas complementar e subsidiária. É o que diz a súmula 596 do STJ. A responsabilidade alimentar dos avós é complementar e subsidiária. E aqui está a nossa correta questão. É a letra C a nossa alternativa. E a letra D é os alimentos, claro que eles podem ser fixados em percentual do salário mínimo, mas nem sempre. Porque, na verdade, os alimentos sempre devem buscar e guardar uma relação de possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Vamos agora falar de uma outra estrutura de alimentos que também passou a ser muito conhecida, que são os alimentos gravídicos. Você já ouviu falar deles? Os alimentos gravídicos, eles estão previstos na Lei 11.804 de 2008. A Lei 11.804 de 2008, ela passou a reconhecer os alimentos gravídicos como um direito da gestante com vias a proteger a dignidade ali do nascituro. Olha só o crescimento que até o direito civil discute entre teoria concepcionista e teoria natalista, mas certo é que na lei, legalmente, a lei outorgou à mulher o direito de buscar, a gestante buscar a tutela jurisdicional para ver ali alimentos sendo prestados para que possam se cumprir, através desses valores, todas as despesas adicionais do período da gravidez, aqueles decorrentes do parto, aqueles relacionados à alimentação, assistência, necessidades psicológicas, nós podemos observar internação, medicamentos, enfim, todas as necessidades características da gravidez. Agora é importante compreender que para cumprir tudo isso, não necessita da prova da paternidade. Não. É suficiente serem fixados indícios de paternidade. Se há indícios de paternidade, é possível a fixação dos alimentos gravídicos. Bastam que ocorram os indícios de paternidade. Então, não é necessário convencer o juiz da prova da paternidade, mas convencê-lo que existem indícios que aquele pode ser o futuro pai. Então, examinando isso, que nós podemos guardar de alimentos gravídicos? A gestante, a grávida, pode pedir alimentos. E alimentos para quê? Para todas as necessidades adicionais que estão relacionadas à gravidez. Toda aquela situação peculiar da situação da gravidez. Quem deverá pagar? O pai? É necessário uma prova? Não. Bastam indícios. Indícios que o futuro pai pode ser aquele realmente que é o responsável biologicamente por aquela futura criança. E esses alimentos também é importante você observar que eles deverão ser praticados na proporção de cada um. Observe o que diz o artigo 2º, parágrafo único da Lei 11.804. Os alimentos que trata esse artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai. E observe, considerando-se a contribuição que também deve ser dada pela mulher grávida, na proporção do recurso de ambos. Vale dizer, aqui, na Lei 11.840, também foi estabelecida a necessidade e a compreensão de se observar pelo sistema de justiça a proporção entre pai e futuro pai, suposto pai e a mãe. E após o nascimento da criança, o que acontece com os alimentos gravídicos? Após o nascimento da criança com vida, é importante compreender que aqueles alimentos, eles se transformam agora por determinação legal. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficarão convertidos em pensão alimentícia. Então, observe só, cuidado. Nasceu com vida, não pense que por ser alimentos gravídicos, acabou a obrigação. Não pense que por ser alimentos gravídicos, ao final do processo, acabou aqueles alimentos, aquele processo ali já virou ser pai. Não. Os alimentos serão convertidos em alimentos gravídicos. E cabe ao pai, agora, depois, verificar ou reconhecer ou não a paternidade, e ainda que não reconheça, os alimentos continuam sendo pagos, ou entrar com uma exoneração, propor uma ação de exoneração para verem revogados aqueles alimentos. É importante notar que com essa conversão de alimentos, inclusive, ainda que não haja o reconhecimento,
permanece a previsão excepcional da prisão civil. Então, essas são as questões básicas que nós podemos observar dentro dos alimentos gravídicos. Vamos a mais um tema muito interessante que foi construído, que são os alimentos compensatórios. Os alimentos compensatórios são discutidos na doutrina, e aqui eu cito o professor Rolf Madaleno, como se fossem os alimentos que eles têm um objetivo um pouco diverso, porque eles querem, na verdade, os alimentos compensatórios, eles procuram resguardar o desequilíbrio entre o casal, desequilíbrio financeiro, que ocorreu após a dissolução do casal. Presta atenção em uma coisa, olha só, nós não estamos afirmando aqui que ele vem para acabar com as perdas advindas de um divórcio, de uma dissolução. Porque, naturalmente, a história da vida faz nos perceber o seguinte, que o divórcio, ele traz uma perda patrimonial. A separação, o divórcio, traz uma perda financeira. Por quê? Porque as pessoas que ali tinham algumas despesas que conseguiam gastar em comum, elas vão passar a ter uma nova despesa. Então, ali na separação, divórcio, alguns compromissos financeiros que não existiam passam a ter, ou que eram partilhados, serão agora individualizados. Mas não é para isso que se presta o alimento compensatório. O alimento compensatório, ele vem agora para afastar o forte desequilíbrio econômico-financeiro, afastar a grande disparidade, ou para tentar fixar alimento compensatório como obrigação para aquele que ficou com acervo patrimonial. Às vezes aquele que ficou com a empresa, aquele que ficou com o comércio, aquele que ficou com a casa, aquele que ficou tomando conta ali dos apartamentos, dos conhecidos kitnets, todas essas propriedades, ele vai pagar um acervo patrimonial se não puder ali fazer um acerto de dividir aqueles ganhos e aqueles lucros. Então, diante dessa situação, os alimentos compensatórios, eles agora tentam suprir com fundamento diverso. Se antes nós tínhamos lá um fundamento para suprir subsistência e necessidade, os alimentos que passamos a maior parte da aula estudando, os alimentos compensatórios, eles possuem como fundamento algo diferente. Na verdade, o fundamento dele está em suprir, em minorar, amenizar a perda de padrão socioeconômico que existia na constância. Não é uma eventual perda, mas a perda, a situação desproporcional. Casais que têm uma vida profissional, ele pede para ela sair do emprego, faz um pedido, manifesta em situações diversas, e aí depois tem a separação. Situações compensatórias, por muito tempo sem trabalhar, por muito tempo tendo que cuidar da família, a família desenvolveu, criou vários filhos, e aí impediu de ela chegar ao mercado de trabalho. Então, são situações que nós podemos ver no caso concreto. Então, grave isso. Alimento compensatório, ele vem para proteger e amenizar o desequilíbrio econômico-financeiro. Daquele que ficou numa situação muito díspare ou daquele que o outro que ficou com acervo patrimonial. Os alimentos compensatórios, eles existem também para quê? Para que você possa também pedir no momento do divórcio ou da dissolução da união estável. Não deixe para depois, peça naquele momento. E é importante compreender que ele pode ser um pagamento único, ou pode ser até mesmo a entrega de um bem. Não que fosse partilha, mas uma maneira para suprir algum desequilíbrio financeiro. Aquele bem não fazia parte da comunhão, mas ali, de alguma maneira, é fixado os alimentos compensatórios para suprir isso. Eu quero trazer agora para os senhores a obra do professor Cristiano Chaves e do professor Nelson Rosenwald, onde eles tratam acerca sobre os alimentos, e dentro dessa construção, eles trazem uma leitura muito interessante sobre os alimentos compensatórios. Vamos ler agora o que diz os autores. Olha o que diz a obra. Para nós, o fundamento que pode servir para a admissibilidade excepcional dos alimentos compensatórios é a boa-fé objetiva, quando o comportamento do outro, durante a convivência, gerou uma justa expectativa de manutenção, mesmo no caso de dissolução. Você está compreendendo? Então, os alimentos compensatórios não são regra.
eles são excepcionais. E eles existem para suprir algo que aconteceu, uma necessidade que porventura veio ocorrendo e agora quebrou essa expectativa. Dessa maneira, para evitar a frustração da justa expectativa despertada pelo comportamento recíproco, olha só, seria possível defender os alimentos em perspectiva compensatória, fixados em valor proporcional, olha só, não é a necessidade, mas ao padrão de vida mantido anteriormente. Entendemos até aqui? Olha só, é importante você observar uma coisa. Se liga, o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimentos, e eu cito aqui um julgamento da 4ª turma, onde ele observa, onde ele marca e apresenta como uma possibilidade de fixação dos alimentos compensatórios. E eu cito, por exemplo, o recurso especial 1.290.313. 1.290.313 é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, este aqui é da 4ª turma, mas as turmas do STJ, há a compreensão pelo cabimento dos alimentos compensatórios. Uma outra questão importante que eu trago ainda, e é da doutrina do professor Rufo Madaleno, é a situação da paternidade alimentar. Você já ouviu essa expressão? É perfeitamente possível que aquele o genitor, ele não seja ali o pai. E é possível? Claro que é. Claro que é possível. É possível que aquele que tem a origem biológica não tenha construído a paternidade, porque a paternidade não é apenas um critério de DNA, não. A paternidade, e esse é um dos critérios, mas é aquilo que se deixa construir socioafetivamente ao longo da vida. Então é possível que você tenha sido registrado com alguém que é afetivo, mas o pai biológico, o genitor, não aparece no seu registro. Mas você queria agora depois procurar esse genitor, não para que ele fosse seu pai, para que ele fosse registrado, mas para cobrar deles alimentos. Para cobrar daquele DNA, daquele genitor, alimentos. O professor Rufo Madaleno chama essa situação de paternidade alimentar. E é uma estrutura, é um instituto também que já vem se falando de alguma maneira na doutrina. Grave essa expressão paternidade alimentar. Ainda que não seja registrado como pai, aquele genitor, o critério biológico pode fundamentar a situação alimentar em alguns momentos. Mas cuidado, o professor também deixa bem claro, mas não herança. A paternidade alimentar seria um critério para suprir necessidades, jamais herança, porque senão isso igualaria totalmente à paternidade. Uma outra questão interessante também que surge é sobre a legitimidade do Ministério Público para ações de alimentos. E aí é importante observar uma novidade também jurisprudencial na súmula do Superior Tribunal de Justiça. É a súmula 594. A súmula 594, ela hoje consolidou o entendimento que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ações de alimentos, independente da situação da criança, independente da situação ou não de risco da criança. Eu trago agora para você um teste de conhecimento, vamos agora a um quiz que vai trazer claramente o que diz a súmula 594. Vamos ao quiz. A legitimidade do Ministério Público para propor ação de alimentos, letra A, depende da inexistência da Defensoria Pública na comarca? Letra B, só existe se os pais estiverem afastados do exercício do poder familiar? Letra C, está limitado quando a criança estiver em situação de risco? Ou letra D, independe do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de qualquer outro questionamento acerca da deficiência ou não da Defensoria Pública. A letra D é o gabarito deste teste e ela é a dicção da súmula 594 do STJ. Portanto, a D é a questão correta. Muito obrigado pela audiência e até mais.
dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.